Você acredita em Karl Marx, o comunista? Pois é, se você acredita, então você acredita em um cara que deixou seu filho morrer de fome, nunca trabalhou, era sustentado pela esposa, fala sobre Revolução dos Trabalhadores, sendo que nunca pisou em uma fábrica ou escritório. É isso mesmo, este é Karl Marx. E tem mais, ele ainda por cima era sustentado uma época pelo próprio amigo dele. E ele dizia para o amigo que ele estava escrevendo a grande obra dele e que por isso ele precisava ficar totalmente dedicado. Então o amigo dele ia provendo recursos financeiros para manter lá o Marx escrevendo a tal obra. Chegou ao ponto que o amigo começou a cobrá-lo, né? Cadê essa obra? Que essa obra não fica pronta, eu quero ver os livros que você está escrevendo. E o Marx inventou lá um monte de desculpas e disse que estava prestes a terminar. Resultado, ele enrolou o amigo dele, ele não terminou a obra, né? A obra dele ficou por acabar. E, além disso, ele consumiu recursos do amigo, consumiu recursos da esposa. Ele era, assim, um grande vagabundo. Inclusive, ele nem tomava banho, gente. O cara não tomava banho. Existem os relatos disso, tá? E está em livros. Inclusive, se você quer que eu te indique um desses livros, me escreva aqui nos comentários que eu falo pra você de onde que eu li esses relatos, de qual livro que eu li esses relatos, beleza? E, de fato, Marx nunca trabalhou. E como que uma pessoa que nunca trabalhou pode fazer uma teoria sobre o trabalho, sobre o mercado de trabalho, uma teoria sobre como deve ser, como deve funcionar o Estado, como deve funcionar uma economia, como que os empresários devem agir ou não, como os trabalhadores devem agir, como que os trabalhadores deveriam assumir a propriedade dos meios de produção. Essas maluquices todas, gente, ele tirou da cabeça dele sem nunca ter trabalhado, não é? Então imagina só nos dias de hoje, se Marx fosse brasileiro, você jogasse para ele uma carteira de trabalho CLT, ele saía correndo ou ele morria, teria um infarto na mesma hora. E aí tem esse ponto aqui também, que ele nunca pisou numa fábrica. Então você fala assim, o cara nunca trabalhou, mas ele era um intelectual, um estudioso, e ele foi visitar as fábricas, as empresas, foi conversar com os trabalhadores, né? Não, ele não fez nada disso, nunca fez. Do contrário dele, olha que legal, existiu Karl Menger. E Menger, inclusive, ele fez várias teorias que são utilizadas na economia, são teorias respeitadas até hoje. E Menger, inclusive, ele é o responsável pela teoria da utilidade marginal. E ele também é um economista austríaco, emprestou ali vários fundamentos para a formação da escola austríaca de economia. E o Menger, sabe o que ele fez? Tá? Isso está nos livros de economia. Que é bem interessante ler sobre a história do Menger para entender a origem dessas teorias dele. O Menger, ele foi de fato às fábricas entrevistar, conversar os trabalhadores, entender na prática como funcionava uma atividade produtiva para poder produzir a sua teoria com fundamentos baseados na realidade e não em uma invenção da cabeça dele. Então, Menger, ele fez aí diversos postulados, fundamentos, teorias que são utilizados, tá, como base na economia, nas ciências econômicas, tá? É ensinado nas universidades e até hoje isso tudo, toda a obra dele é super respeitada e utilizada. Olha a diferença, não é? De um Karl Marx para outro Karl, nesse caso Menger, que é quem é aí um dos grandes pais, assim, digamos, de teorias econômicas respeitadas. Olha que diferença. E aí tem gente que vem me dizer que socialismo poderia dar certo, ou que socialismo nunca existiu, como Marx pregou, o comunismo nunca existiu, como Marx pregou, e etc. É claro, né? É porque, assim, quem pregou mesmo, qual que era a experiência dele, no que ele era especialista, não dá pra dizer. Aliás, assim, ele era especialista em usar o dinheiro dos outros. É por isso, gente, que ele fez uma teoria de expropriação do capital, de expropriação dos meios de produção, de expropriação do patrimônio alheio, não é? Para poder tirar de uns que são altamente produtivos e entregar de mãos beijadas para outros que não fizeram nada para aquilo. É porque ele vivia dessa forma, gente. Uma pessoa só pode tecer argumentos, teorias, tá? E professar
aí pensamentos, espalhar, disseminar pensamentos com base naquilo que aquela própria pessoa vive. A pessoa, ela não tem a capacidade de ficar pregando por aí, não é? De desenvolver uma teoria com base naquilo que ela não vive na prática. Então ela só consegue espelhar a própria vida mesmo. Esse é o caso do Karl Marx. Ele espelhou a própria vida, gente. O Marx, ele era sim essa pessoa muito à toa, um vagabundo, por assim dizer, não é? No sentido de que ficava à toa, vagando por aí e inventava que ia fazer uma grande obra, teoria do capital, e que os trabalhadores iam fazer uma revolução e, né, assumir os meios produtivos. Enfim, ficou inventando um monte de coisa, mais valia. E aí trouxe essa concepção maluca para as pessoas, que muita gente acredita nisso até hoje, que capitalismo é algo que é pura exploração, não é? Que capitalismo é algo selvagem, que capitalismo é algo que faz mal para as pessoas e que as pessoas não conseguem prosperar no capitalismo. Esses absurdos, não é? Que muita gente por aí acredita até hoje por causa de Karl Marx, não é? Então, você imagina assim, as pessoas que você lê, as pessoas nas quais você se inspira, não é? Geralmente você tem ali detalhes da vida daquela pessoa com os quais você está ali alinhado, não é? Que você está ali também buscando fazer, ou se é que já não faz. Então imagina você, as pessoas que gostam da obra de Marx, que gostam do que Marx escreveu, que gostariam que aquilo fosse colocado em prática, inclusive aqui no Brasil e até mesmo em países desenvolvidos. E essas pessoas simplesmente elas acham que tudo seria lindo e maravilhoso se fosse colocado na prática a obra que um cara que nunca trabalhou, que nunca empreendeu, que não conhece nada de funcionamento dos mercados, escreveu, pregou. E você acha que isso daria certo, não é? Assim, é uma tamanha maluquice, não é? É uma tamanha loucura pensar que o que um cara que não vivia o mercado na prática poderia pregar, fazer pregações, não é? Do que deveria ser o certo ou que deveria ser feito num país, numa economia. É um grande